Pai do Senhor, meus irmãos. Vamos lá, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer a live, mas eu vou gravar aqui para colocar no YouTube e sem dúvida nenhuma a mensagem ela vai fazer o mesmo efeito. O legal da live seria a interação, mas como não foi possível, a gente vai aqui gravar essa mensagem, tá certo? Hoje, como eu disse lá no grupo, eu vou fazer aqui trazer uma mensagem, trazendo aqui a temática sobre a questão da importância do culto doméstico nesse período que nós estamos vivenciando agora, né? Que é um período de quarentena forçada, onde nós estamos aqui em casa, exclusão social, né? Mas que a gente precisa tirar disso algum proveito, né? Sempre nós precisamos, e nós aprendemos como cristãos, que temos que tirar proveito dessas coisas, tá? E um dos proveitos que nós podemos tirar aqui, sem dúvida nenhuma, é essa questão de nós estarmos mais próximos de Deus em família, e poder estar em casa com a família, juntar a família, tá certo? Isso é uma bênção. Eu quero ler um texto aqui, que é um texto que eu sempre leio, tá certo? Principalmente quando há apresentação de criança, mas eu vou trazer ele aqui numa temática importante, a questão desse ponto que eu quero abordar do culto doméstico, tá bom? E depois que eu leio esse texto, o texto é Deuteronômio capítulo de número 6, do versículo 6 até o versículo de número 9. É essa o texto, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Esse é o texto que eu quero aqui ler. Eu vou ler o texto, tá certo? Versículo de número 6, Deuteronômio 6, versículo de número 6 diz assim: E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tá? E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tá certo? Esse é o texto que eu quero trazer aqui com os irmãos, tá? Nesse momento, né? Então, como eu falei aqui no início, tá certo? Sobre essa questão da importância do culto doméstico, nós estamos vivendo esse momento agora. Então, a gente sempre precisa, irmãos, principalmente como servo de Deus, e repito aqui, sempre conseguir tirar coisas boas, mesmo que o momento não seja tão bom, não seja tão favorável. Mas eu acredito que Deus ele pode nos abençoar poderosamente em todos os momentos, e a gente pode aprender em todos os momentos, certo? Eu creio assim, que Deus ele pode fazer grandes coisas. Esse texto, quando a gente vai analisar ele, a gente vai ver uma coisa que ele fala aqui, certo? No versículo 6 ele vai dizer: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O 7. E as intimarás a teus filhos. Preste atenção, que ele fala aqui em um ambiente familiar. E você vai colocar, intimará a teus filhos, ou seja, vai inculcar, em outras traduções vai dizer que você precisa inculcar na mente dos teus filhos, tá certo? E delas falará sentado em tua casa. Olha só, né? Ele vai falar do ambiente familiar. Qual é o ambiente que nós precisamos inculcar no nosso filho a palavra de Deus? Primeiro, dentro da nossa casa, a nossa família, né? É aí que começa todo o processo. É dentro da nossa casa. E um culto doméstico, ele vai nos trazer essa oportunidade, certo? E nós estarmos vivenciando essa questão da palavra de Deus, da obra do Senhor, da vida de devoção dentro de casa, junto com os nossos filhos, junto com o nosso cônjuge. Então a gente vai ver que lá no Antigo Testamento, já na lei, nós estamos falando aqui de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, a gente vai ver aqui as instruções que Deus dá para o povo através de Moisés, que era esse cuidado que o povo deveria ter, tá certo? No ensino dentro de casa
com os seus filhos, e por consequência, toda a família seria ali edificada em relação a isso, certo? Então, primeiro ponto aqui, nós precisamos tratar, é que o culto doméstico, ele vai servir para que a palavra de Deus ela seja inculcada nas cabecinhas dos nossos filhos, e eles possam ser ricamente abençoados, tá certo, por essa palavra. Então, eu quero aqui trazer, tá certo, esse texto é para a gente introduzir aqui esse raciocínio. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos, alguns textos onde a Bíblia ela vai nos dar exemplo aqui de onde os filhos eles passam ali a vivenciar o que os seus pais lhe passaram, certo? Então, o primeiro texto dessa noite que eu quero tratar aqui, nós vamos ler aqui, tá certo? O primeiro texto é Gênesis capítulo de número 4 e versículo 3 e 4. Esse é um texto bem conhecido, posso até explanar ele aqui, que vai falar sobre os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, que em determinado momento eles decidem ali ofertar a Deus, e a gente conhece muito bem a história, principalmente o final, onde Caim ele mata Abel. Mas o que eu quero trazer aqui com esse texto, que está lá em Gênesis, capítulo de número 4, né, é essa questão de eles terem já o raciocínio e a intenção de ofertar a Deus. Aí eu pergunto para vocês, de onde eles aprenderam isso? Né? Foi do acaso? Lembrando que aqui ainda não tinha lei, nós estamos falando do Gênesis, nós estamos falando da primeira família. Né? Não existia uma lei estabelecida, como foi ali estabelecida com Moisés. Não tinha. Mas eles tinham ali, irmãos, uns pais, Adão e Eva, que mesmo tendo pecado e tendo sido expulsos do jardim do Éden, foram pais que no jardim tiveram uma intimidade extraordinária com Deus, e a Bíblia vai nos dizer que eles, na viração ali do dia, na tarde, eles tinham ali, andavam no jardim com Deus, a presença de Deus, a comunhão que eles tinham com Deus era muito grande, tá certo? Eles caíram, como eu falei, isso é bem verdade, mas irmãos, eles não perderam eu não vou dizer a intimidade plena que eles tinham no jardim, que isso aí eles perderam, mas eles sabiam da existência de um Deus, eles sabiam que existia um Deus, embora eles não estivessem no jardim, que existia um Deus criador, um Deus que tinha ali passado para eles naquele momento, tá certo? Todos os ensinamentos. Então Adão e Eva passam para os seus filhos, e os seus filhos ali, em determinado momento, eles param e vão fazer o quê? Vão ofertar. E quando a gente fala de oferta, a gente fala de gratidão. O princípio básico da oferta é a gratidão, certo? Quando você oferta algo a Deus é porque você é grato a Ele, quando você reconhece o seu senhorio, a sua provisão. Por isso que nós ofertamos. Então a gente vai ver que Adão e Eva ensinam seus filhos ali, desde cedo, para que eles tivessem uma intimidade com o Senhor. E eles aprenderam isso aonde? Em casa. Certo? Em casa. Um outro ponto, irmãos, que eu trago aqui para os irmãos é Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, versículo de número 19. Esse texto eu quero ler com os irmãos. Gênesis 18, 19. Vou abrir aqui, certo? Pra gente. Quero ler o texto. Gênesis 18 e o versículo de número 19. Olha o que diz aqui o texto. Porque eu o tenho escolhido, isso Deus falando, tá certo, a Abraão. Porque eu o tenho conhecido, aliás, que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Preste atenção, olha o testemunho que Deus dá de Abraão. Deus diz que Abraão, ele vai ser um pai que vai passar para os seus filhos, tá certo? Para que os seus filhos guardem
todos os caminhos do Senhor. E onde é que ele ia fazer isso, irmão? Ele ia fazer isso dentro da sua casa, porque ele deixa bem claro aqui, ó, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho. E aí eu, meditando sobre esse tema, né, e olhando para cá, aí eu me fiz uma pergunta para mim mesmo: será que eu tenho ensinado, tá certo, para os meus filhos o caminho que eles têm que seguir? Será que quando Deus olha para mim e fala como ele falou para Abraão, diz assim, ó, eu conheço que você realmente vai passar, vai ensinar para os seus filhos e para a sua casa os caminhos para que ele andem nele? Então são esse tipo de abordagem que a gente precisa aqui fazer. E um culto doméstico, irmãos, né, voltando aqui para a temática central, o culto doméstico, ele vai nos dar essa oportunidade. É uma bênção, certo? Tem momentos, irmãos, que a gente não tem realmente tempo, ou o tempo está muito apertado, ou é muita atividade, e a gente muitas vezes negligencia dentro da nossa casa esses ensinamentos. Então esse momento que nós estamos em casa, forçado ou não, né? Mas é um momento que a gente pode, sem dúvida nenhuma, trazer isso à tona para a nossa vida e fazer com que Deus, irmão, seja glorificado dentro da nossa casa. Em que sentido? Levando a palavra, inculcando a palavra, como diz lá em Deuteronômio, na cabeça dos nossos filhos, até mesmo na cabeça dos nossos cônjuges, que ainda não pode, até em determinado momento, não ter o entendimento adequado em relação à palavra. Então esse é um momento de tira dúvida, esse é um momento de se edificar através do ensino. O culto doméstico serve, irmãos, certo? Para que a gente medite em relação a isso. Então o culto, ele é uma bênção. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui de Gênesis 8, versículo 19, Deus, ele tinha plena ciência de que Abraão, ele seria alguém que passaria os caminhos para o seu filho. Até porque, e aqui um outro ponto do texto, é porque o texto diz assim, ó, preste atenção, tá? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízos, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Preste atenção que Deus está dizendo que para que a promessa de Deus se cumpra na vida de Abraão, qual era a promessa dele? É que através dele seria feita ali uma grande nação. Para que essa promessa se cumprisse, ele teria que propagar aquilo que Deus estava dando para ele teria que propagar para seus filhos, para sua casa, para sua descendência. Aquilo não poderia morrer. A partir daquele momento que ele estava ali recebendo a lei, recebendo ali a promessa, ele teria que passar aquilo adiante, certo? Para que as promessas se cumprissem lá na frente. Talvez, irmãos, em determinado momento a gente não consiga compreender isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá certo? As promessas que Deus ele tem estabelecido para a tua família, para a minha família, vai ser, irmãos, estabelecida e concretizada com muitas atitudes que você tem tomado agora. São atitudes de agora que muitas vezes vai fazer a diferença lá na frente, tá certo? Para que você seja abençoado e para que as promessas de Deus cheguem na tua família, cheguem na tua casa, tá? Então você precisa ter esse entendimento, ter essa capacidade de compreender isso, tá certo? Que as promessas que Deus te dá hoje para a tua família, elas irão ser concretizadas de acordo com a vivência das ordenanças de Deus, tanto na tua vida, como na vida dos teus filhos, do teu cônjuge, da tua família, de um modo geral. Pense nisso, tá certo? Então, você vê aí a importância, irmãos, de nós termos uma casa sadia em relação a isso, certo? Eu sempre me cobro em relação a isso, porque eu sempre acho que eu posso melhorar ainda mais, certo?
Então, você também precisa ter esse mesmo entendimento. Saiba que a cada dia você pode melhorar, irmãos. A convivência na tua casa, o momento que você se reúne com a sua família sempre pode ser melhorado, tá certo? Deus ele vai nos abençoar e vai nos direcionar a cada dia sobre isso. Um outro ponto, outro texto, é que, por exemplo, a gente vai ver aqui o exemplo dos pais de Moisés. Os pais de Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés, né? Mas tem um texto aqui, antes de entrar propriamente aqui falar sobre a história, tem um texto, Hebreus capítulo de número 11. Vamos abrir aqui, Hebreus capítulo de número 11, e versículo de número 23 ao 27. Hebreus 11, 23 ao 27, ele vai falar aqui, o capítulo 11 de Hebreus, a gente sabe que ele vai falar dos heróis da fé, né? Então ele vai falar aqui de Moisés, um homem de fé. O versículo 23 ao 27 diz assim, ó, presta atenção. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Presta atenção. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Irmãos, a gente sabe da história de Moisés. A gente conhece bem a história de Moisés, a gente sabe que o seu nascimento era um período muito crítico, onde as crianças precisavam ali ser mortas, ordem dada por Faraó. E ele dá à luz, a sua mãe o esconde por 3 meses, mas depois de 3 meses não dava mais para esconder, ele é colocado ali no rio. A filha de Faraó o vê, né, e de uma maneira ali usada por Deus, a irmã de Moisés vai até ali a filha do rei e diz assim, ó, tem uma pessoa que pode criar essa criança. E a gente conhece muito bem a história, a mãe de Moisés é que cria o Moisés, né? E diz o texto, lá quando vai falar dessa história, que ele só vai até a filha de Faraó depois que ele está crescido. Então a gente aprende que além dos 3 meses que ele passou escondido com a mãe, ele passou mais um período, até estar crescidinho, tá certo? Com a família hebreia. Tanto é que quando a gente vai olhar aqui, irmãos, nesse texto que eu li, tá certo? Que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusa um trono, ele recusa uma posição, né? E ele ali passa a vivenciar, né, com o seu povo, mesmo ele tendo sido maltratado. Mas por que, irmãos? Ele não abriu mão do seu povo. Por que ele fez isso? Ele tinha raiz, irmão. Ele tinha sido criado ali, tá certo, com a sua família, pessoas crentes, que serviam a Deus, tá? E a prova que ele tinha raiz é porque ele tira ali, irmãos, ele abre mão da posição, ele abre mão de viver ali, mesmo que fosse um período de tempo de gozo, para viver na presença de Deus, irmãos, mesmo que ele fosse sofrer com o seu povo. Ele sabia que iria sofrer, né? Ele não tem medo de ir, como diz aqui o texto de Hebreus, ele não tem medo, irmãos, de ser ali, vamos dizer assim, repreendido pelo rei, porque não queria aquela posição, sendo ali um filho, mesmo que adotivo, da filha de Faraó. Então ele abre mão disso, porque ele tinha raiz. E aí a gente aplica isso para a nossa vida. Que sentido? Irmãos, quando você a cada dia vai colocando na vida do teu filho essa questão, colocando raiz, certo, para ele, vai chegar um momento, irmãos, que ele vai lembrar, no momento da tentação,
no momento que o pecado bater na porta, ele vai sem dúvida nenhuma se lembrar daquilo que você inculcou na cabeça dele. Naquilo que em um culto doméstico Deus te direcionou através do seu Espírito para que você pregasse, para que você falasse. Ele vai lembrar dos convívios em família que ele teve, tá certo? Quando ele se juntava com vocês, para que o nome do Senhor fosse glorificado em casa, em família. Tá? Ele vai lembrar dos momentos felizes que a família se reunia para louvar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Ele vai se lembrar disso, irmãos, tá? E vai abrir mão, tá? Mesmo que o pecado ele bata na porta, porque ele vai achar, ele vai ter a convicção de que é melhor que eles, mesmo que precise sofrer com Cristo, do que viver no pecado por algum momento e perder a sua salvação. Ele vai ter essa consciência, certo? Então, meus queridos, o culto é importantíssimo, certo? Um outro exemplo que a gente pode aqui também citar é o exemplo aqui dos pais de Gideão. E esse texto também eu quero ler com os irmãos. Ele está lá em Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler esse texto. Juízes, capítulo de número 6, tá? Deixa eu abrir aqui. Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 6 e versículo de número 13. Olha o que está dizendo aqui. Ó. Mas Gideão lhe respondeu. Isso o Senhor falando com Gideão. Gideão responde ao Senhor, ao anjo do Senhor que tinha ido visitá-lo. Ele diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Presta atenção para você entender a história. O anjo do Senhor aparece a Gideão para que ele seja ali a pessoa que iria libertar o povo dos midianitas. Tá? Quando ele aparece, o anjo do Senhor aparece para ele naquele momento, ele faz umas indagações a Deus. E ele diz assim: Senhor, cadê as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram que o Senhor fez? Porque o Senhor permitiu que essa mazela, que os midianitas viessem sobre nós, nos subjugassem, nos trouxesse pavor? Porque o Senhor permitiu isso? Cadê as tuas maravilhas que o Senhor fez no passado? Os nossos pais nos contaram que o Senhor fez. Né? Note, irmãos, que quando ele vai conversar com Deus, ele faz uma citação que os pais dele tinham falado. Ele tinha o conhecimento das maravilhas que Deus fez no Egito, por exemplo, que ele cita aqui a saída do Egito, né? Cumprindo aí, sem dúvida nenhuma, o propósito de Deus, porque Deus, quando tira o povo lá do Egito, Deus ele diz assim: ó, isso aqui vai ser estatuto perpétuo, você vai contar para sua descendência. E Gideão, nesse momento aqui dos Juízes, sabia das maravilhas que Deus tinha feito, porque os pais tinham contado. Tu tem contado as maravilhas do Senhor para o teu filho, para o teu cônjuge, muitas vezes, que ainda não é crente, certo? Você tem falado com ele, você tem conversado com ele? Será que você tem feito isso? Gideão, quando ele vai conversar com Deus, ele sabia, ele tinha em mente, ele tinha na mente dele tudo aquilo que Deus tinha feito, porque os pais dele tinham contado. Os pais dele tinham ali, irmão, tinha sido uma fonte, um canal entre as maravilhas de Deus, tá certo? Entre as maravilhas de Deus, para que essas maravilhas fossem conhecidas por Gideão. Então, meus queridos, nós precisamos passar para os nossos filhos as maravilhas de Deus, o seu evangelho, o evangelho de Cristo.
as maravilhas que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tá certo? A gente precisa apresentar, irmãos, as maravilhas de Deus na nossa família, para os nossos filhos. A gente precisa apresentar. Quando nós apresentamos, irmãos, essas maravilhas, a nossa casa vai sendo edificada, o nosso filho vai sendo edificado, ele vai aprendendo. E nos momentos que ele tiver aqui como Gideão, Deus querendo usar ele, aleluia, Deus querendo usar o nosso filho, os nossos filhos na presença dele, ele vai dizer assim, Senhor, faz comigo aquilo que o meu pai diz que o Senhor pode fazer. Coisa extraordinária, né, irmãos? Faz comigo aquilo que o meu pai me ensinou que o Senhor é capaz de fazer. Culto doméstico é muito importante. O momento de estar em família com Deus é muito importante. A gente precisa ter essa concepção. Para me encerrar, eu quero dar aqui o último exemplo, tá certo? O último exemplo que eu quero dar aqui é no Novo Testamento. E aí a gente vai falar de Timóteo. Quero ler 2 textos, ele está no mesmo livro, 2 Timóteo. Vamos lá, abrir aqui rapidinho, 2 Timóteo. O primeiro capítulo de número 1, 2 Timóteo. Capítulo de número 1 e versículo 5. Olha o que é que diz aqui o texto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Preste atenção. Paulo está dizendo que Timóteo ele não tem uma fé fingida. Pelo contrário, a fé dele é uma fé verdadeira, não fingida. Mas porém ele traz aqui um detalhe muito importante, que ele diz que essa fé que hoje habita em Timóteo é uma fé que primeiro habitou na sua avó Lóide e que também habitou na sua mãe Eunice. A avó ensinou para a filha e a filha ensinou para o filho, né? Coisa extraordinária, irmão. Isso Paulo dando testemunho de que a palavra de Deus ela foi ali transferida de geração em geração dentro de uma família, né? Paulo dando testemunho aqui da 3ª geração que era fiel naquela família. Cita Lóide, a avó, cita Eunice, a mãe, e cita Timóteo, né? Agora aqui o neto. A 3ª geração que era fiel a Deus. Lá na frente, 2 Timóteo capítulo 3... e versículo 15, ele complementa essa informação sobre Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo 3,15. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha o que aqui Paulo está dizendo de Timóteo. Que desde a sua meninice, ele sabia as sagradas letras. Quanto mais cedo, irmãos, nós passarmos as sagradas letras, como diz aqui o versículo, para a nossa família, para os nossos filhos, maior é a possibilidade de ele estar e vivenciar a presença de Deus durante toda a sua vida, irmãos. Nós possamos, irmãos, a cada dia, no nome de Jesus, compreender, irmãos, e que lá no futuro, os nossos filhos venham a ter o mesmo testemunho que Timóteo teve. Paulo olha para Timóteo e diz assim, tua avó foi uma benção, tua mãe foi uma benção e você está sendo uma benção. Que as pessoas olhem para os nossos filhos e ele diga assim, desde a tua meninice tu conhece a palavra de Deus. Desde cedo você conhece a palavra, porque a tua família foi uma benção. E a tua família te ensinou a ser uma benção. Meus queridos, nesse momento que nós estamos em casa, de quarentena, forçada, como eu falei, nós possamos, irmão, vivenciar isso. E que haja mais um momento com a nossa família, onde nós vamos olhar para a nossa casa e dizer assim, eu tenho que cuidar dessa casa, eu tenho que inculcar na cabeça do meu filho, eu tenho que inculcar na cabeça do meu cônjuge, tá certo? A ele ser uma bênção e vivenciar as bênçãos do Senhor, certo? Culto doméstico é muito importante.
Então vamos a cada dia vivenciar isso dentro da nossa casa. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.